Aquela noite parecia comum, mas algo despertou Rosa de um sono profundo. O relógio marcava 3h12. O vento soprava pelas frestas da janela, e o silêncio da casa era quase absoluto. Por um instante, pensou ter ouvido um som distante, como um trovão que ecoava além das montanhas. Mas o céu estava limpo, o ar pesado, e o coração dela inquieto. Rosa levantou-se, sentou-se à beira da cama, sem saber por quê. Começou a orar. Senhor, guarda a minha casa, e fala comigo, se quiseres. Fechou os olhos, e antes que pudesse terminar a oração, foi tomada por uma sensação estranha. O quarto girou levemente, e um frio percorreu-lhe a espinha. O corpo relaxou, e ela adormeceu de novo. Mas dessa vez, não era um sono comum. Encontrou-se em um lugar que nunca havia visto antes. Um campo vasto, sem cor, com o céu coberto por uma névoa dourada. Havia um silêncio reverente, como se o tempo tivesse parado. De repente, uma voz suave, porém firme, ecoou por todo o espaço. Rosa, olha. À sua frente, o chão se abriu como uma cortina de vidro. Debaixo dele, o que viu a fez perder o fôlego. A terra estava em chamas. Milhares de pessoas corriam sem direção, gritando, chorando, pedindo ajuda. E uma escuridão densa cobria tudo. As cidades ardiam, os rios secavam, e o céu, outrora azul, agora estava vermelho como sangue. Senhor, o que é isso? Perguntou com a voz trêmula. E a voz respondeu: é o que virá sobre o mundo quando o amor se esfriar e a fé for esquecida. Rosa começou a chorar. Sentiu o peso do que via, como se estivesse presenciando o último suspiro da terra. As pessoas pareciam cegas, correndo atrás de coisas que desapareciam diante de seus olhos. Dinheiro, poder, fama, tudo virava pó. E no meio daquela multidão, reconheceu rostos conhecidos. Vizinhos, parentes, pessoas que um dia ouviram falar de Deus e riram. Ela tentou estender a mão, gritar, chamar, mas ninguém a ouvia. A cena era intensa demais. O chão tremia, e a fumaça começava a subir até os céus. Então, uma trombeta soou. O som era tão forte, tão puro, que o campo inteiro se encheu de luz. E a voz voltou a dizer: chegou o tempo em que muitos dormirão espiritualmente, e poucos permanecerão de pé. Rosa caiu de joelhos, desesperada. Senhor, tem misericórdia. Ainda há tempo para nós. E a voz respondeu: sim, ainda há tempo, mas o relógio está próximo da última hora. De repente, uma luz branca envolveu tudo. Rosa sentiu o corpo estremecer. O som das trombetas ecoava, e, ao fundo, uma multidão de vozes cantava algo que ela não compreendia. Uma melodia celestial, poderosa, indescritível. E quando tentou abrir os olhos, acordou. O quarto estava tomado por uma paz diferente. Mas o coração, acelerado. O relógio marcava 3h33. Ela sabia que não fora um sonho comum. Deus havia falado, e o que ele mostrará era um aviso. Rosa ajoelhou-se ao lado da cama. Senhor, se tu me mostraste isso, é porque ainda queres despertar os que dormem. As lágrimas desciam enquanto uma chama começava a acender dentro dela. Não era medo, era fogo espiritual. Foi então que ela compreendeu. Certas mensagens não vêm para assustar, mas para chamar à intercessão. E talvez este seja também o seu chamado. Talvez Deus esteja te acordando hoje para orar por quem você ama. Porque há sonhos que não são avisos de morte, são convites de vida. Por isso nasceu o plano espiritual de 21 dias vitórias sobre decretos espirituais. Uma jornada de oração e declaração diária criada para restaurar o que o medo tentou apagar. Não é apenas o livro. É um chamado. Um convite para viver a autoridade espiritual que Deus já colocou em suas mãos. Rosa enxugou as lágrimas e abriu a janela. O vento da madrugada soprou sobre o rosto dela. O mundo ainda dormia, mas o céu já estava desperto. O amanhecer chegou, mas Rosa não conseguiu dormir mais. As palavras do sonho ecoavam como um trovão dentro do peito. Quando o amor se esfriar, poucos permanecerão de pé. Durante o café, o marido percebeu que ela estava diferente.
Você parece distante, Rosa. Mas ela apenas respondeu: Deus me mostrou algo esta noite, algo que não consigo esquecer. Passaram-se os dias, mas o sentimento não se dissipava. Cada vez que fechava os olhos, via o mesmo céu vermelho, as mesmas multidões correndo, a mesma trombeta ecoando no horizonte. E dentro dela, crescia uma convicção: aquilo não era um sonho comum. Era um alerta espiritual. Naquela semana, decidiu fazer o que sempre fazia quando o coração ficava inquieto: orar de madrugada. Acendeu uma pequena vela, ajoelhou-se na sala e começou: Senhor, fala comigo de novo, se ainda houver algo que eu precise ver. O relógio marcava 2h57 quando a chama da vela oscilou. O vento soprou pelas janelas, mesmo com tudo fechado. E então, o mesmo frio percorreu-lhe a espinha. De olhos fechados, sentiu que o Espírito Santo a envolvia. De repente, a casa desapareceu. Ela estava de volta ao Campo Dourado. Mas dessa vez, o céu não estava em silêncio. Trombetas soavam, e uma multidão de luzes surgia no horizonte. Anjos marchavam como um exército, enquanto o céu inteiro se abria como uma cortina de fogo e glória. Rosa olhou para cima, e viu algo que jamais esqueceria: um trono branco, elevado, e uma luz tão intensa que seus olhos mal podiam suportar. E, ao redor, milhares de vozes cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ela começou a chorar, mas o anjo se aproximou e disse: Não temas. O que viste é o princípio do fim. O tempo da colheita se aproxima. De repente, o chão tremeu. Rosa olhou ao redor e viu 2 grupos de pessoas. Um grupo corria para a luz, clamando: Ele vem. O outro se escondia, tapando os ouvidos, gritando: Ainda não. E a voz do anjo ecoou de novo: O arrependimento está acabando. O tempo de brincar com a fé chegou ao fim. As trombetas soaram mais forte. O céu se rasgava como uma folha de papel. E uma figura gloriosa descia entre as nuvens. Não havia dúvidas, era Jesus. O rosto brilhava como o sol. Os olhos, como fogo. E sobre a cabeça, muitas coroas. O coração de Rosa parecia explodir dentro do peito. Ela caiu de joelhos, sem força para se levantar. Senhor, tem misericórdia de nós. Mas ele apenas disse: Eu já dei tempo. Agora é a hora de despertar os que dormem. O som das trombetas ecoou pela última vez. E tudo ao redor começou a desaparecer: o céu, a terra, os sons, até que restou apenas silêncio. E no meio desse silêncio, Rosa ouviu: Volta e conta o que viste. Muitos ainda dormem, mas a hora já se aproxima. Ela abriu os olhos. O relógio marcava 3h45. As lágrimas escorriam pelo rosto. O corpo tremia. Mas a alma estava desperta. Por alguns minutos ficou em silêncio, sentindo o peso da visão. Não era apenas sobre o fim do mundo. Era sobre o fim da indiferença. O fim da fé fria. O fim de uma geração que se esqueceu de Deus. E talvez você, que está ouvindo essa história agora, também tenha sentido algo mudar dentro de você. Talvez seja o mesmo chamado. Talvez Deus esteja te despertando para orar, para perdoar, para voltar ao primeiro amor. Se essa mensagem está tocando o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa lembrar que Deus ainda fala, mesmo nas madrugadas mais silenciosas. Porque há sonhos que não vêm para assustar, vêm para acordar. Rosa olhou pela janela. O céu começava a clarear, e ela soube que aquela madrugada não havia sido um sonho qualquer. Havia sido uma revelação. O sol já estava nascendo quando Rosa percebeu que havia passado a madrugada inteira em oração. O corpo estava cansado, mas o espírito, em paz. Era como se tivesse acordado de um longo sono espiritual. As visões ainda ecoavam na mente. O trono, as trombetas, a multidão dividida entre a luz e as trevas. E dentro dela, uma certeza pulsava: o tempo está mais perto do que imaginamos. Saiu até o quintal. O vento da manhã tocava o rosto dela com suavidade, e o canto dos pássaros parecia diferente. Era como se a própria natureza também anunciasse algo.
Ela se lembrou das palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 33. Quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Fechou os olhos e começou a orar em silêncio. Senhor, que eu não viva mais distraída. Que o meu coração esteja desperto quando o teu toque soar. E, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu o Espírito Santo encher o peito de esperança, não de medo, porque aquela revelação não havia vindo para condenar, mas para restaurar. Naquela manhã, Rosa sentiu o desejo de contar às pessoas o que havia visto. Ligou para a filha e disse: Filha, sonhei com o fim do mundo, mas Deus ainda está nos dando tempo. Tempo de perdoar, de voltar à presença dele, de buscar o que realmente importa. Do outro lado da linha, a filha chorou. E naquele momento, Rosa entendeu o propósito do sonho: acordar os corações que estavam dormindo. Ela voltou a abrir a Bíblia e leu em voz alta. Salmo capítulo 4, versículo 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aquelas palavras pareciam dançar no ar. Sim, o mundo poderia estar perto do fim. Mas quem vive com Cristo não teme o fim, porque já tem o começo eterno dentro de si. As horas passaram, e o dia seguiu seu curso, mas o olhar de Rosa já não era o mesmo. Ela havia entendido que Deus ainda fala através de sonhos, não para assustar, mas para salvar. E talvez, aquele vídeo que você está ouvindo agora também seja um chamado de Deus para você. Quantas vezes ele já tentou te acordar com sinais, palavras, pressentimentos? Quantas vezes te mostrou que o tempo é curto, mas o amor ainda é grande? Antes de dormir esta noite, leia o Salmo 91 em voz alta. Declare que a sua casa pertence ao Altíssimo e que nenhuma escuridão tem poder onde há luz. E se esta mensagem falou com você, inscreva-se no canal e escreva nos comentários: Eu confio em Deus, mesmo no fim dos tempos. Porque o sonho de Rosa não foi uma advertência de medo. Foi um grito de amor do céu. Um lembrete de que o tempo está acabando, mas a graça de Deus ainda está aberta para quem quiser despertar. E enquanto ela olhava para o horizonte, o vento soprou de novo. As folhas dançaram, e por um instante, ela sentiu como se o próprio céu tivesse sussurrado: Ainda há tempo, mas desperta, antes que a trombeta soe.